Olá a todos, estamos aqui para dar início àquilo que seria o capítulo 3, digamos assim, a terceira parte de uma apresentação, né, em torno da noção de sétima arte, né, que é o tema e a criação desta noção de sétima arte, que é o tema deste livro da Edições Sesc, né? E eu sou Ismael Xavier, a pessoa a autora do livro aqui, que então estou fazendo aqui um apanhado rápido de alguns conceitos importantes que estão aí. Terminada a apresentação do que é básico na noção criada pelo Ricciotto Canudo em 1911, né, bem no início do século passado, em torno de definir o cinema como a sétima arte, né? Essa arte do movimento, essa arte que trazia uma nova experiência ligada a esse mundo técnico, né? Onde já estávamos mergulhados. Para o Canudo, eu só vou resumir aqui rapidamente, o Canudo definiu o cinema como sétima porque para ele existiam 6. E isso tudo formava um sistema. As 3 artes do tempo, que era a música, a dança e a poesia, né? Como eu expliquei, a questão do ritmo, a questão das estruturas ligadas à sonoridade e sua sucessão, e o ritmo de sucessão, e as aliterações, tudo aquilo que compõe o mundo fonético, né? Enfim, temos essas 3 artes do tempo. E ele definia que existiam 3 artes do espaço, que é a arquitetura, a escultura e a pintura, que eram o que ele chamava de artes do espaço. Então, 3 artes do tempo, 3 artes do espaço, uma sétima, que é a sexta, depois de 6 artes, a sétima é o cinema. E o cinema tem essa propriedade de ser a síntese, porque o cinema é a arte do espaço e a arte do tempo. Existe a imagem em movimento, existe o movimento da imagem. E existe tudo aquilo que nós sabemos constituir a experiência que a gente tem diante de um filme. Esse foi um ponto muito forte naquele momento da crítica, no início do século XX, e a gente repara o seguinte, que classificação é esta que exclui séculos de cultura narrativa, né, expressa na literatura, na escrita, na epopeia antiga, enfim, são, né, mais de 2000 anos aí de narrativas expressas através da palavra, escrita, né? Tem também as narrativas orais, etc. Isso está excluído do sistema dele. Por quê? Porque justamente ele não queria reforçar que o aspecto narrativo é um ponto essencial do cinema, ou mesmo um ponto que deva ter importância. O Canudo, como o pessoal da vanguarda naquele momento, o pessoal que tinha conexão com os movimentos da arte moderna, cubismo, abstracionismo, o futurismo, né, o surrealismo, né, tudo isso compunha, né, um ambiente de crítica à ideia de arte como representação, né, como imitação, como muita gente usava, né, utilizando diversos meios e diversos estilos. O Canudo se colocou contra quer dizer, omitiu, né? Descartou do seu sistema, enfim, a narrativa. Inclusive porque na época havia muito pessoal com formação literária mais desenvolvida, mais sofisticada, né, que tinha uma ideia de desprezo pelo cinema. O cinema era historinhas bobas, ou dramalhões, ou formas que, mesmo bem no início do século, com os filmes eram mais curtos, não eram filmes que a gente hoje chama de longa-metragem, já estavam presentes, né, na experiência do cinema. Então, ele exclui
exclui a literatura quase como uma espécie de castigo, de vingança, digamos, ao mundo literário, com toda a sua complexidade e riqueza de séculos, né? Então, essa exclusão vem desta necessidade de minimizar a importância da narrativa no cinema. Existem filmes narrativos, tudo bem, porque o comércio exige, tudo bem, porque o cinema é uma indústria, tudo bem, porque existem questões de caráter econômico presentes, existe um tipo de interesse de público, tudo isso. Mas a verdadeira arte do cinema tem, nessa questão narrativa, um aspecto menor, né? E ele, ao mesmo tempo, exclui o teatro. E essa exclusão também é bem sintomática. Por quê? Porque o teatro, né, é uma arte com a qual o cinema dramático narrativo dialoga de maneira direta, né? O teatro é aquilo que pode ser visto como uma espécie de irmão mais amadurecido em relação ao cinema, com muita gente, né, poderia dizer, não, o cinema não passa de teatro filmado, né? Esse cinema narrativo dramático, o cinema não passa de teatro filmado. A verdadeira arte é o teatro, o cinema é uma imitação, o cinema é um teatro de segunda mão, etc. Ou seja, ele queria responder de maneira muito veemente, né, a essas duas formas, né, de minimizar a riqueza e a importância do cinema, o valor do cinema para a sensibilidade humana, para o conhecimento, para as emoções, para a formação psíquica, né, dos humanos. E tudo isso, enfim, se resumiu nessa exclusão, né, dos inimigos, entre aspas, né? Claro que isto se deu num momento de presença muito forte, né, deste contexto geral do mundo das artes, marcado pelas transformações rápidas, né, trazidas pelos movimentos ditos de vanguarda, aqueles que estavam inaugurando uma nova forma de conduzir o trabalho artístico, nas diferentes formas, nas artes antigamente ditas plásticas, mas hoje ditas artes visuais, porque não estão mais necessariamente vinculadas ao manuseamento de um material maleável para que se faça a escultura, ou a tinta para que se faça a pintura, etc. As artes agora viraram artes visuais, mas tradicionalmente se falava artes plásticas por causa desse aspecto, né? E então esses movimentos todos, que envolviam inclusive a literatura, né, criaram um clima favorável a que muitos pensadores do cinema que traziam, né, esse espírito das vanguardas fizessem, né, o seu pensamento crítico, escrevessem sobre filmes e também escrevessem livros de teoria do cinema, né? Quer dizer, a teoria do cinema ela se criou a partir desse ambiente das vanguardas do início do século XX, né? E, portanto, a teoria aí construída, né, tem uma relação direta, né, com essas vanguardas, né, e que tendem a ressaltar, né, aspectos de composição do trabalho artístico voltados para a sensibilidade enquanto formas de percepção visual e auditiva, né, que não necessariamente passam, né, pela mediação de uma história narrada, né, pela mediação, né, de um drama construído com personagens em conflitos, etc. Quer dizer, havia sempre essa ideia de minimizar o aspecto representação, né? Embora, né, no caso, alguns desses pensadores ligados à vanguarda, né, admitissem, não tinham assim uma relação de total rejeição da narrativa e do drama no cinema, mas procuravam caracterizar que mesmo esses filmes narrativos dramáticos apresentavam um tipo de qualidade que estava vinculada à sua
estrutura do ponto de vista visual, no seu ritmo, nos seus movimentos, e aquilo que isso era capaz de gerar enquanto uma forma de desenvolver a sensibilidade humana, desenvolver a experiência, em vários aspectos, né? Então, esses teóricos, já nos anos 20, né, depois, então, de já estar bastante assentada essa ideia do cinema como sétima arte, eles passaram a construir, né, alguns conceitos que acabaram, digamos, sendo popularizados, mas mudando o sentido deles. Por exemplo, eu vou falar aqui agora hoje sobre o conceito de fotogenia, né? Que é um conceito que foi cunhado por alguns críticos. Tinha o Louis Deluc, que era cineasta e crítico de cinema, que desenvolveu essa ideia de uma propriedade muito especial da imagem em movimento, né, geradora de uma sensibilidade muito específica, né, e muito pautada pela questão do ritmo, né, que poderia ser dito que era o aspecto da fotogenia cinematográfica, que era muito especial. A partir de então, cineastas e teóricos, porque agora aí foi muito uma presença de gente que eram cineastas criadores, como a Germaine Dulac, e isso tudo na França. Eu estou fazendo uma exposição desses conceitos que se desenvolveram na França, né? Germaine Dulac e Jean Epstein, né? Que defenderam muito a ideia do cinema a partir do ritmo, a partir de movimentos que tinham um processo de relação que estava ausente, né, de uma redução a acompanhar uma narrativa, né? O Epstein, inclusive, tinha uma definição de fotogenia bem específica, que, baseada na ideia de ritmo, baseada na ideia de que todos os movimentos da natureza e os movimentos humanos e tudo aquilo que constituía a nossa experiência no tempo, não é, tinha uma profundidade de caráter psicológico, tinha uma profundidade no plano da sensibilidade, era uma experiência rica, né, que levava a que a nova arte do cinema tivesse essa missão, né, de desenvolver uma nova sensibilidade humana, né, diante do movimento, né, que nos cerca em todos os seus aspectos, né? Então havia não só esse elogio ao ritmo, mas de outros aspectos da experiência humana e a sua relação com o movimento, que eu vou desenvolver, né, no próximo capítulo, digamos assim, desta apresentação, né? Agora fica bastante marcado isso, né? Movimento das formas, ritmo e aspectos que têm a ver com uma nova percepção da experiência humana.